Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao People Possibility Pedagogy. Eu sou Robs Mesquita e é com grande alegria que eu dou continuidade a este nosso espaço de escuta, conversa e construção sobre educação, plurilinguismo e inovação. Aqui buscamos conectar pessoas, práticas e possibilidades que transformam o ensinar e o aprender. No episódio de hoje, vamos explorar fascinantes universos da educação bilíngue e plurilingue e refletir sobre o papel do professor como um verdadeiro designer de experiências de aprendizagem. Para essa conversa, tenho a honra de receber uma profissional que eu admiro profundamente pelo seu trabalho excepcional e visão inovadora no campo da educação, também já há muito tempo, com mais de 25 anos de experiência. Ela é especialista interdisciplinar em educação bilíngue, visualidades contemporâneas, metodologias ativas e designs de futuros. Tive o privilégio de participar do grupo de estudos onde ela liderava o Study Group no Bilingual Education SIG do Brust TESOL, realizando um trabalho verdadeiro e fenomenal. É com grande satisfação que recebo Kênia Cristina dos Santos. Kênia, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Roberta. Gostei muito de receber o convite, né? Assim, fiquei super lisonjeada. Eu, particularmente, adoro podcast. Eu acho que a gente carece muito de podcasts de educação. Te parabenizo aí pela iniciativa de criar esse espaço, que eu acho que vai transformar aí a vida de muita gente. Ai, que bom, tomara. Kênia, me conta aqui um pouquinho, para a gente dar uma contextualizada. Você é especialista interdisciplinar com mais de 2 décadas de experiência no campo educacional. Sua expertise abrange educação bilíngue ou plurilingue. A gente fala bilíngue porque é o mais amplamente divulgado, mas o certo seria o plurilingue. Fotografia e visualidades contemporâneas, história da arte, antropologia cultural, educação criativa e design de futuros. Ao longo das carreiras sensacional, você assumiu vários papéis: educadora, coordenadora pedagógica, autora, e atualmente atua como especialista de produto, formadora de professores e pesquisadora independente. Realmente impressionante. Conta pra gente um pouquinho. Eu acho que eu sempre falo que eu sou a típica aprendiz para a vida toda. Eu mal termino uma pós-graduação, estou procurando outra. Esse ano que eu estou concluindo o design de futuros agora, né? Inclusive na semana que vem, a conclusão da minha pós em design de futuros, e eu estou sempre buscando uma outra coisa para fazer, né? Esse ano que eu falei assim, não, esse ano não vou fazer um novo curso agora, né? Esse ano eu vou pensar um pouco sobre tudo isso que eu já vi, colocar essas coisas juntas, ver se eu faço alguns cursos, né? Se eu vou ministrar alguns cursos, escrever alguma coisa, mas eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu acho que eu tenho ali o fear of missing out, né? Eu não gosto de não saber, para mim é apavorante não saber. Então, eu acho que isso é uma coisa que me move muito para estudar, sabe? E estudar. Todas essas que você está chamando aí, que podem parecer aí de áreas diferentes, na verdade, ao longo da minha carreira, eu sempre fiz muitas conexões a partir delas. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso já já. E eu acho que a gente aqui no Brasil, a gente tem uma vantagem, porque a gente tem uma facilidade de entrar para cursos, né? Então, assim, todo mundo fala, nossa, mas você fez 4 pós-graduações, como que é isso? Não é assim, né? Pra gente é uma coisa simples, você vai ali, matricula e começa a fazer, né? Sendo que em outros países tem todo um processo e etc. Então, eu acho que a gente tem essa vantagem. Mas como eu mencionei, eu tive o privilégio de participar do grupo de estudos, né, do Bilingual Education SIG, e pude testemunhar de perto a excelência do seu trabalho. Antes da gente entrar em temas mais específicos, eu queria que você compartilhasse um pouquinho sobre a sua, né, experiência no Bilingual Education SIG, como que isso se conectou, se conecta nessa sua trajetória tão ampla. Bom, Bilingual SIG, eu sou uma pessoa que eu recomendo Special Interest Groups, né? Eu acho que o Bilingual SIG ele é uma oportunidade sensacional de trocar com diferentes profissionais aí da área de educação. Você sabe muito bem, né? A gente tem ali professor, coordenador, consultor, analista educacional, pesquisador, formador, autor. Então, são muitas áreas relacionadas à educação que se encontram no Bilingual Education SIG. Cada atividade que o SIG organiza é uma oportunidade em potencial para se conectar com essas pessoas, né? E ter um pouquinho mais de insight sobre essa diversidade de experiência que cada um carrega. E só o fato de você conseguir se conectar a alguém que tem uma experiência diferente da sua, eu acho que isso soma muito as nossas vivências, né?
Para mim, o Special Interest Group, qualquer que seja o que a pessoa decide seguir, né? É sempre um espaço onde a gente sente que encontrou meio que a nossa turma, né? Igual quando a gente está meio perdido no mundo, eu acho que o professor, às vezes, é uma profissão tão solitária, né? A gente já tem que lidar com tantos egos no mundo da educação. Então, o professor, às vezes, ele pode sentir que ele é muito sozinho, porque ele entra para a sala de aula e é só ele. E, às vezes, não tem uma abertura para uma troca dentro do próprio ambiente de trabalho. E o Special Interest Group é isso, é um espaço onde a gente descobre que a gente não está sozinho, né? E se você vem e está aberto para aprender e para ensinar, dá para aprender muita coisa junto com o outro. Então, dentro aí de uma perspectiva de trajetória educacional, eu acho que é uma atividade de formação continuada que muito mais gente deveria buscar. Eu acho que a gente precisaria ter muitos mais professores discutindo as suas angústias e pensando oportunidades juntos dentro de uma Special Interest Group como o Bilingual Education SIG. O que eu percebi ali é que a gente tem gente começando, a gente tem gente no meio, a gente tem gente com muita experiência, e assim, mesmo as pessoas com muita experiência estavam abertas e aprendendo dos que estão começando, né? Se relacionando, falando, nossa, eu passei por isso, ou nossa, que interessante, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Afinal de contas, a educação bilíngue, apesar de ser uma coisa milenar, o formato que ela está acontecendo aqui no Brasil é recente, né? Sim, né? Mesmo para quem é super experienced, é muito legal estar no SIG com a gente que acabou de começar, porque, assim, você tem muita experiência no seu contexto, não no contexto do outro, né? E a gente aprende tanto sobre outros contextos, né? Sobre como a educação bilíngue está sendo feita em cidades muito diferentes. A gente tem pessoas até que nem estão no Brasil que fazem educação bilíngue de inglês e espanhol, inglês e português em outros países. Então, é muito interessante. Eu penso até do ponto de vista dessa curiosidade, né? Porque eu sou muito curiosa, conhecer esses outros contextos. Muito obrigada, Kenny, por essa contextualização. Com sua vasta experiência em educação bilíngue, né, ou plurilíngue, o que você considera os principais desafios e oportunidades nesse campo? Principalmente no nosso contexto. Sabemos que o Brasil tem uma realidade linguística muito particular, com várias influências e contextos diferentes. Bom, eu vou começar pelo desafio. Não tem problema, né? Não. Eu vejo alguns desafios estruturais aí que são muito importantes, né? Acredito que um desses, provavelmente um dos mais importantes pontos de atenção, é a formação de professores. Hoje, eu acredito que muitos educadores eles são lançados nesse campo da educação bilíngue sem uma compreensão mais sólida de pedagogia bilíngue, muitos vindo de um contexto de ensino de EFL, inglês como língua estrangeira, né? Muitas vezes chegam nos contextos de educação bilíngue e não tem treinamento adequado, educação adequada, muitas vezes não tem o apoio de coordenação bilíngue. Quantas escolas a gente ouve falar, e eu trabalho com muitas escolas que sequer têm coordenadores bilíngues para apoiar os professores. Então, esses professores eles acabam vindo para esses contextos, sendo obrigados a aprender fazendo, né? E aprender fazendo uma coisa que ninguém sabe muito bem como deve ser feita ainda. E eu até está em construção, né? Sim, a coisa está em construção, você não sabe, é um negócio meio que pegar o carro, né, assim, andando. E eu falei disso essa semana, eu realizei uma sessão sobre formação continuada e acompanhamento de equipe docente, e aí eu trouxe uma frase assim, simples, mas muito certeira, daquele relatório da Unesco, aquele que tem um panorama da força de trabalho da educação, aquele que fala da escassez dos professores, né? Que eu, assim, logo que eu li o relatório, foi uma coisa que eu fiquei pensando, eu falei assim, gente, isso daqui é muito certeiro. Que diz o seguinte, os professores, eles são o fator escolar mais importante que afeta a aprendizagem dos alunos. Para alcançar uma educação de qualidade para todos, toda criança deve, portanto, ter acesso a um professor qualificado, né? E se a gente vai trazer isso para o contexto da educação bilíngue, né? A educação bilíngue ainda é uma iniciativa educacional. Você pensa assim, olha, a escola ela pode ser arquitetonicamente maravilhosa, pedagogicamente super inovadora,
adotar materiais belíssimos, práticas educativas completamente disruptivas, mas se o professor ele não está preparado para lidar com essas questões, né, que o trabalho apresenta, o sucesso da entrega dele está comprometido, porque o professor, afinal de contas, uma vez que ele entra para a sala de aula e fecha a porta, ele faz o que ele quiser. E Eu ele falo isso o que ele sempre, quiser, assim. né? Não adianta ter uma Ferrari se você não tem carteira de motorista. Exatamente. Não, usa para quê? Usa para sentar e comer alguma coisa ali dentro do sanduíche. Tirar foto. Não dá. Não é. Exatamente. E isso é muito importante, assim, e tem uma frase sua, eu não sei nem se você lembra disso, mas que eu falo isso sempre, eu falo, gente, uma vez eu ouvi isso, e isso volta tanto na minha cabeça, sobre Clio. Você perguntou, você falou assim, quando que, né, when do we have enough Clio? We never have enough Clio. Não existe. E eu já passei pela situação que você mencionou quando você trouxe isso, que foi uma professora que falou assim, ai, não aguento mais, eu já aprendi tudo de Clio. Nossa. Isso me dói tanto. Eu já escutei pessoas falando isso para mim. Ah, mais uma formação de Clio. Eu olho e Nossa, fico assim, poxa vida. É quando eu percebo que a pessoa ainda não entendeu o que é, sabe? Assim, e justamente às vezes as pessoas que dizem isso são as que não estão fazendo quando deveriam. Eu tenho encontrado muita gente assim. então conta aí um pouco Já do Clio, já sobre vamos. Clio. Como que você resume? Fala um pouquinho pra gente. A gente nunca vai aprender o suficiente. Eu falo que assim, a gente nunca vai aprender o suficiente sobre Clio. Eu acho que você está falando sobre isso. Eu já mencionei isso outras vezes e eu falo sempre que eu leio muito, eu já li muitos livros, assim, muitos livros de Clio. Já assisti muitas aulas de Clio, já dei aulas de Clio. E ainda assim, toda vez que eu vou a alguma conferência, eu olho para o programa e já penso assim: se tiver algum de Clio, eu vou assistir. Eu já fui em Claro. conferências que tinha 3, 4, eu fui a todos esses. Porque eu acho que nunca nós não estamos, não existe a suficiência, né? Mas eu penso isso em geral da forma como a própria educação se organiza nesse século em que nós estamos vivendo. Não há nada fixo. Não há nada estabelecido. E aí eu estou sempre trazendo na minha fala do Coyle, especialmente um dos livros dela que eu amo, que é o Beyond Clio, onde ela fala muito sobre isso, né? Sobre essas transformações que a integração de conteúdo e linguagem sofreu desde o início, lá nos anos 90, e ela sofreu essas mutações, assim, grandes diferenciações, até mesmo uma possibilidade de personalização, justamente por quê? Porque o que antigamente se acreditava, o que se chamava de contexto de educação bilíngue, foi se multiplicando. No próprio livro da Ducoy, ela menciona a Ofélia Garcia, um livro da Ofélia Garcia, aquele Bilingual Education in the 21st Century, acho que é isso o nome, se não me engano, onde ela fala assim, que ela mapeou, ela tinha mapeado a época em que esse livro foi escrito, 33 contextos diferentes de educação bilíngue. E ela fala disso há mais de 10 anos atrás. Então, de 10 anos para cá, se há 10 anos atrás, mais de 10 anos atrás, ela já tinha mapeado 33 formas diferentes de fazer educação bilíngue, poxa, já passaram 10 anos. A velocidade em que as coisas estão acontecendo nesse momento, nós com certeza já temos muito mais conceitos, e não dá para eu pegar uma coisa que foi criada em 1990 e falar assim, não, se você quer fazer Clio, você tem que seguir isso aqui, ó. Entra dentro dessa caixinha e é isso que vai ser Clio. Então, a Ducoy, ela trabalha muito com essa fala de que Clio é contextual, e que a gente tem mais sucesso fazendo integração de conteúdo e língua quando a gente compreende isso. Que me leva de volta a uma fábula famosíssima do Rubem Alves, que é outra que eu fico falando disso o tempo inteiro, Roberta. O currículo dos urubus. Você conhece essa fábula? Não. É muito interessante, depois eu vou te passar o arquivo para você dar uma lida, que é muito, muito interessante, mas basicamente ela diz o quê? Que o leão, o rei da floresta, ele queria que todos os animais da floresta que eles fossem muito bem educados. E daí ele decide que quem vai fazer a educação dos bichos são os urubus. Então, os urubus é que decidem como vai ser o currículo, o que é que eles vão ensinar. Então, tudo passa a ser feito na floresta, né? Todos os animais são educados
para serem tão elegantes quanto os urubus, para se comportarem como os urubus, e, inclusive, comerem, né, se alimentarem da mesma forma que os urubus se alimentavam. Então, quando eu sempre penso, eu sempre faço esse resgate dessa fábula quando eu estou falando sobre Clio, porque eu acho que é muito isso, né? Em algumas épocas, alguém já falou para mim que eu sou muito polêmica com relação a isso. Ai, nossa, aquele é muito polêmica, porque eu sou muito dessa opinião, assim, me incomoda muito quando uma pessoa quer dizer para mim o que é, porque na minha escola eu faço assim, eu faço, então o que eu estou fazendo é Cleo. E você não está fazendo desse jeito que eu faço, então o que você faz não é Cleo. Não é isso, né? Então, eu gosto muito da do Coyle por conta disso, porque ela diz que assim, não é colocar dentro de uma caixa, pelo contrário. Quando a gente pega o McLanche feliz, a gente escolhe o que vai lá dentro. Então, o Clio também vai passar um pouquinho aí por isso, o que eu quero usar aqui no meu contexto, porque o que eu consigo fazer acontecer no meu contexto é isso. E não ficar colocando o parâmetro, né, pensando assim, não, mas eu tenho que ser igual à escola X, ou eu tenho que ser igual ao professor Y. Você vai ter, o Clio vai ter a cara, na integração de conteúdo de língua, guardados os preceitos, né? Então, assim, os pontos principais vão ser seguidos, mas vai ter a cara que o seu contexto permite ter, né? Então, Eu falei isso. Desculpa, A pode gente falar. estava falando, né, da palestra lá de São João, que antes, né, da gente começar a gravação, naquele contexto, a questão de educação plurilíngue e Clio foi uma novidade, e aí eles me perguntaram, mas como que funciona? Aí eu falei assim, não tem receita de bolo, não vai funcionar, e na minha experiência, cada turma funciona de um jeito, não é nem na escola funciona de um jeito. Se você sabe com o que você está lidando, você tem que analisar a fluência dos seus alunos, quem são os seus alunos, né? De onde eles vêm. Tem N fatores que mudam como que isso é proposto. A gente sabe o básico e aí, baseado naqueles pilares, a gente vai construindo. Mas é uma coisa, é uma construção de turma para turma. Exatamente. É isso também que eu tenho colocado, assim, toda vez que pedem para eu falar, é exatamente isso que eu falo. Eu falo assim, olha, o que eu faço na minha sala de aula pode ser lindo, maravilhoso, não vai funcionar na sua. Mesmo número de alunos, pode ter o mesmo número de alunos, ser a mesma série, dentro da mesma escola, porque cada caso é um caso. E aí, né, o professor, ele acaba precisando ter esse jogo de cintura, que aí me conecta muito a uma outra frase que eu vi que você gostou, que eu sempre falo, que é da Diana Laurillard, sobre o fato de que a gente precisa agir como pensar a educação como uma ciência do design, né? Uhum. Porque o professor ele precisa compreender, e eu vou trazer aqui uma coisa porque eu me lembro do meu início como professora. Eu trabalhei para uma escola de inglês, uma dessas escolas em que você vai ali, recebe suas apostilas, isso é o que você tem que fazer de aula, você planeja minimamente a sua aula, isso é o que você vai fazer, e disseram assim para mim, uma vez planejado, você pode usar a mesma aula todos os anos que você estiver aqui. E isso foi Tá? aí 20 anos atrás. 20 anos mais tarde, isso não pode mais acontecer, porque não, você tem um contexto completamente diferente de um ano para o outro, de um semestre, de um dia para o outro. O aluno não é o mesmo que entra na sua sala um dia e no outro, né? Várias coisas podem influenciar o humor daquele aluno, e o humor daquele aluno pode influenciar o seu humor e o andamento da sua aula. Então, o que eu estava falando mais no início é um pouco sobre isso, que eu acho que a gente está vivendo num século em que o professor precisa, sim, parar de buscar a receita do bolo e perceber que assim a receita do bolo não existe. Cada bolo é um bolo e todo dia que o seu bolo der certo de alguma forma é agradecer por isso. Anotar por que deu, ver ajustes, saber que outras pessoas podem ter restrições alimentares e aquele bolo não vai servir para elas, mas então lidar com essa característica aí, essa própria aquelas coisas lá de mundo VUCA e mundo Bunny, né? Lidar com essa volatilidade das coisas, essa facilidade com que as coisas têm mudado ultimamente e mudar, seguir esse movimento de mudança, mudar com o movimento, né? Porque a gente Exatamente. sofre muito quando a gente não muda.
Não, e hoje em dia, né, a gente tem a questão dos alunos de inclusão, a gente tem diagnósticos e tudo, então não tem como a gente falar: "Ah, é uma coisa fixa", não é fixo, não vai ser nunca, né. E exatamente por não ser uma coisa engessada, por ser uma coisa que cada dia é diferente, é que é a minha maior paixão. Porque É. aquela coisa ali do, você dá intermediário um e por 20 anos você vai dar a mesma aula toda terça-feira de semana 2 de abril e etc. Não. E não sei assim, você está falando isso daí, eu me identifico muito. Agora eu tenho até uma pergunta para você. Porque para mim, eu acho que hoje eu tenho uma resistência. Eu não sei se eu conseguiria voltar para isso, sabe? Hoje eu fico pensando assim muito criticamente. Poxa Não vida, conseguiria. se eu tivesse que voltar da aula só assim, num formato meio EFL, o que seria de mim? Eu seria muito triste. Eu não ia conseguir. A gente estava falando sobre isso tudo e uma vez lá eu acho que foi no SIG, eu não sei, foi algum encontro do Brastício que você colocou, a gente sempre fala muito da perspectiva de formação de professores, né? Eu acho que isso é o grande desafio de hoje em dia, porque independente da faculdade que eles fazem, ainda são formados né, professores de língua e não de educação bilíngue. Então, como que você vê essa questão hoje de formação de professores e quais aspectos você acha que a gente ainda precisa de evoluir para ter profissionais realmente preparados para esses ambientes? Nossa, olha, formação de professores, você sabe que é uma coisa que a gente não extingue, né? Um papo que, assim, que a gente tem e nunca para de falar sobre. Hoje eu vejo muito assim, os professores, quando eles vêm para o contexto de educação bilíngue, com uma larga experiência apenas no ensino de inglês como língua estrangeira, bom, a grande maioria, provavelmente a maioria esmagadora deles vem com um conhecimento que foi ali consolidado na letras, né? Então, esses professores, uma vez comentei até isso com a Línia, ela falou assim, Línia, sabe que às vezes que eu fico pensando que o professor sofre? Ele vem ser um professor, ele foi ensinado a ser um professor de língua. Então, o tempo inteiro ele está cuidando do conteúdo que ele domina. Então, ele sabe que ele precisa ensinar inglês, que esses alunos vão ter que falar inglês. E o que eu vejo, às vezes, em alguns contextos, são professores sofrendo, porque no contexto de educação bilíngue, você não é um mero instrutor. E eu me refiro, às vezes, ao professor como instrutor, porque já passei por escolas onde falavam assim para mim, enquanto professora de inglês, aqui você é instrutora, você não é educadora, né? E a minha formação primária é em pedagogia, então eu nunca pensei em mim mesma como instrutora. Eu sempre pensei em mim mesma como educadora. Mas parece haver, para mim, parece haver aí uma pequena dificuldade desse professor quando ele vem para o contexto de educação bilíngue, em que ele percebe que o foco dele não está mais somente no desenvolvimento do conteúdo, do conhecimento. Ele não trabalha mais só com conhecimento, ele trabalha também com habilidades e atitudes. Então, ele precisa desenvolver habilidades e atitudes, e parece que vem aí, ele vem com essa lacuna, né? Então, eu penso, e ao mesmo tempo fico lembrando assim de um livro muito bacana, deixa eu ver se eu encontro o nome aqui, eu sempre erro o nome dele, mas eu acho que é Mentor Courses. É isso mesmo. Mentor Courses, a Resource Book for Trainers. Muito interessante. É um livro antigo, aqueles livros azuis de Cambridge, sabe? Cambridge Teacher Training. É um livro Sei. muito interessante que ele traz, assim, logo no início, um iceberg, que ele se chama de, eu acho que é The Teacher Iceberg. E aí ele vai falar um pouco aí sobre o fato de que quando a gente, né, um dos grandes problemas da formação de professores que a gente tem na atualidade é que nós estamos trabalhando com o professor muito aqui no alto do iceberg. Então, falamos muito sobre mudanças na sua prática, sobre adequações na sua prática, quando, na verdade, o que a gente tem que fazer, o que a gente precisa fazer, é descer ao fundo, ver o the bottom, né? A parte de baixo desse iceberg, voltar com esse professor, a forma como ele internalizou conceitos super importantes em educação. Então, é pensar
Se eu tenho o professor agindo de uma determinada forma que hoje eu considero não é, condizente com aquilo que a educação bilíngue precisa, eu preciso voltar e pensar assim: por que esse professor faz isso que ele faz hoje na sala de aula? Porque, quais são as crenças dele? Como essas crenças se estabeleceram? Como essa atitude se estabeleceu? Então, eu tenho muito que voltar às bases da formação do professor para trabalhar com aquilo muito antes de chegar a dizer assim: olha, professor, seu tititi está muito alto. Entendeu? Quem é esse professor? Qual a trajetória dele? Onde ele aprendeu que ele precisava falar tanto? Então, a gente precisa dar um passo atrás antes de trazer também os próprios temas de formação formatados. Mais uma vez, estou aí falando das caixinhas, né? Quando você chega com um tema de formação muito formatado, com uma trilha muito pré-estabelecida, sem observar quais são as necessidades reais desses professores, a gente corre aí o risco de fall flat, né? De deixar a desejar. Então, professor. Outra coisa que eu vejo da formação de professores hoje, que é assim, eu acho gigantescamente um problema, é o fato de que muitas, muitas atividades são organizadas assim. Vamos fazer um workshop, vamos trazer alguém para falar, e essa pessoa vem para falar ou para fazer o workshop e passa 1 hora com os professores, 1 hora e meia com os professores. E daí, o que acontece? Às vezes, a gente está trabalhando com conceitos que são muito complexos. Então, trazer uma pessoa para falar de um conceito muito complexo em 1 hora e acreditar que no dia seguinte ou no mês seguinte a professora vai estar usando aquilo, chega a beirar a ingenuidade. Eu acho que hoje o professor precisa de um pouco mais de tempo com os conceitos, né? Ele precisa de tempo para conceitualizar, tempo para testar e tempo para refletir sobre aquilo que ele testou. Então, atualmente, no trabalho que eu faço com as escolas que eu faço, eu tenho esse tempo. Então, eu não vou ficar fazendo. Eu já tive épocas em que fazia 10 formações por ano, cada uma com um tema diferente, de 1 hora e meia. E então, a partir dessa observação, eu pensei assim, mas isso não está funcionando. Não tá acontecendo nenhuma Muito alteração raso. do professor, porque ele não entendia exatamente as nuances daquilo, né, que estava sendo apresentado. Então, o que eu comecei a fazer? Perguntar quais são as necessidades que vocês verificam, né? O que está faltando, o que vocês acham que está faltando. Então, mapear as necessidades, eu parto sempre do mapeamento de necessidades, e dentro disso, depois que mapeamos as necessidades, eles escolhem, por exemplo, 2 temas com os quais a gente vai trabalhar naquele ano. E aí, vamos passar mais horas trabalhando com aqueles temas, ao invés de muitas horas com temas diversificados, sabe? Eu não sei se você percebe também não é um desafio, vamos colocar assim. Às vezes é muita teoria e a tradução da teoria para a prática é Exatamente. difícil. Não é uma coisa que os professores. Não é uma chavinha que você vira e que você escutou uma pessoa falando hoje 1 hora e meia, amanhã eu vou dar conta de traduzir isso para o meu contexto. Então, né, essa questão de você entender como que aquele contexto acontece no dia a dia para poder traduzir a teoria para a prática, eu acho que é o mais importante do que você ficar. Às vezes eu falo assim, gente, eu posso chegar aqui na frente e falar um monte de coisa bonita. Mas e daí? Vocês vão para casa, vocês vão esquecer, porque provavelmente vocês nunca viram e nunca mais vão ver, então não vai fazer o menor sentido, né? Então, eu acho que essa questão de formação de professor, né, de ser mais voltada ao contexto de cada professor é muito importante. E outra coisa que você disse, né, é que o professor precisa de assumir cada vez mais uma postura de designer de experiências, né, e de aprendizagem, de fazer escolhas intencionais sobre a maneira que ele organiza os recursos, os espaços, conteúdos. Né? Essa visão, para mim, é transformadora e assim, é a chave de tudo. Vamos aprofundar um pouquinho nesse conceito e explicar como que ele ressignifica o papel do educador? Bom, outro dia eu estava falando com isso sobre um grupo de professores numa escola também, a convite de uma editora, e aí eu sempre começo pedindo o que os professores eles falem aí, né? Quais são, como a gente vai ficando conhecido como professor? Porque o professor é chamado de mediador, o professor é um mediador, o professor o que mais? O que mais que a gente ouve dizer sobre o Facilitador. professor? Facilitador de aprendizagem.
São muitos conceitos que vão sendo ventilados, né? O conceito de professor como designer de experiência e aprendizagem, eu acho que, assim, provavelmente a primeira vez que eu tive contato com ele foi no livro da Diana Laurillard, que ela escreveu, um livro que ela escreveu em 2002, que eu adoro, chamado Teaching as a Design Science. E depois, um pouquinho mais tarde, e talvez foi quem popularizou um pouco mais essa ideia, foram ali o Grant Wiggins e o Jay McTighe, que escreveram aquele livro Planejamento para Compreensão. O planejamento para compreensão, ele é essa tarefa, é a tarefa de desenhar a experiência de aprendizagem, né? É de começar com o objetivo e daí chegar, então, aí a desenhar essa trajetória. E o professor, enquanto design de experiências, qual é a diferença desse professor que é só um mero professor para um professor que é um designer de experiência e aprendizagem? É o fato de ir além da transmissão de conteúdo. Então, o professor, que é o designer de experiências, ele vai pensar como designer. Então, ele vai projetar essa experiência, organizar as atividades que vão ser realizadas ali, fazer adaptações que são sempre intencionais, né? Tanto aos ambientes quanto a worksheets, quaisquer recursos que ele vai utilizar dentro dessa sala de aula. E tudo pensando em como ele pode promover uma aprendizagem mais significativa e duradoura para esses alunos, né? Então, ao invés de focar só em ensinar, esse professor, ele está literalmente, realmente se fazendo perguntas como essa, assim, como os alunos vão se envolver com esse conteúdo, que tipo de experiência vai apoiar a compreensão profunda, a curiosidade e o crescimento desses alunos, mas o que a gente encontra, e é engraçado porque se você observar, comece a observar no LinkedIn, a gente tem muitas pessoas se posicionando como designers de experiência de aprendizagem. Os professores começam a se posicionar como designers de experiência de aprendizagem. Bom, um novo nome para o professor, né? Porque aquele professor que já pensa aspectos, essas particularidades da aula, ele também já poderia estar se posicionando assim. Mas é muito essa coisa mesmo do mindset do designer, né? De pensar profundamente o impacto daquilo ali, parar de olhar para o conteúdo só como o sílabus. Aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Isso é o que eu preciso cumprir. Isso aqui vai ser feito assim, do jeito que está aqui no livro. Vou usar uma atividade aqui só para passar o tempo, para eles terem contato com isso. Então, o professor ele começa a investigar a melhor forma de ajudar o aluno a entender aquilo, né? Que vai passar um pouco por aquela outra, perdão, por aquela outra frase que você colecionou aí, que eu falei lá do Alf Eu fui Kahn, falar. né? Né? Você quer What falar? counts in the classroom is not what the teacher teaches, it's what the learner learns. Exatamente, existe uma diferença gigantesca. Na verdade, uma outra forma de dizer uma coisa que a gente ouve muito, aquela máxima teach the student, not the curriculum, né? Ensine o aluno, não o currículo. É uma chamada para que o foco principal do ensino seja quem está aprendendo, realmente o aluno. E até porque existe uma distância muito grande entre ensinar e aprender, né, Roberta? Eu tenho um amigo queridíssimo, e eu sempre dou esse exemplo dele, porque ele fala assim para mim, Kenny, ele é uma pessoa mais velha do que a gente já, e que aprendeu inglês em outra época. Só um minuto, eu tomo água. E ele fala assim, que ele vê isso muito na prática. Ele tem um filho, ele estava contando outro dia assim para mim. Meu filho está aprendendo na escola. Fui outro dia ver um trabalho do meu filho na escola, onde ele estava falando sobre o acúmulo de lixo no planeta. Era uma espécie de feira de ciências e o filho apresentou um trabalho sobre o acúmulo de lixo. Ele estava estudando desperdício. Ele virou e falou assim: cheguei lá, uma apresentação de trabalho maravilhosa, Kênia, mas o meu filho é uma criança que deixa a comida no prato. Então, que educação é essa? Né? O professor cumpriu a tarefa dele era falar sobre desperdício. Né? Apontar que o desperdício existe, que é um prejuízo para a humanidade. Mas você percebe que aquilo ali ficou só na palavra, ficou só no abstrato, porque a criança que aprendeu não deixa a comida no prato, né? Se ela internalizou o que realmente aquilo ali significa. Então, eu acho que vai muito aí, passa muito por isso, sabe? E o professor parar de pensar
este currículo como aqui estão os tópicos que eu tenho que ensinar e começar a conectar isso com essa realidade do aluno, uma realidade real, né? Então, porque às vezes quando a gente fala, por exemplo, trabalhando com Project-Based Learning, sobre trabalhar com temas reais, trabalhar Com com temas problemas reais. reais, exatamente, mas reais para quem? Parte da Que realidade de quais contexto? pessoas? De que contexto estamos falando exatamente? Então, não pode ser, né? Se eu estou trabalhando com temas reais, mas isso tem zero relevância no meu contexto, eu vou trabalhar com isso para quê? Real. Não, é engraçado você falou isso, porque me veio uma frase do meu filho que aconteceu essa semana. O roommate do meu filho mora na Pensilvânia. Ele está fazendo ele é PhD candidate em desenvolvimento de AI e o roommate dele é Environmental Science. E aí ele falou assim: ele é o pior Environmental Science que eu já vi. Ele deixa todas as luzes acesas e vai dormir. Ele já entendeu. Tá vendo só? Então, que espécie de pessoa, o que é essa visão que você está defendendo se você não vive essa Você visão? não apaga a luz. Exatamente, eu acho que é bem sobre isso. Então assim, não é uma questão de ser só com crianças, né? A gente está falando aqui de um adulto PhD candidate na Penn State, sabe? Então, sim, né? É exatamente isso. O que ele prega, ele não internalizou, né? Exato. Então, não adianta a gente ficar só ali falando. É o que eu falei da teoria, né? Ficar falando um monte de coisa bonita se não tem a conexão real, né? É. Ai, muito legal. Mas essa trajetória, né, sua trajetória é fascinante, assim, a interdisciplinaridade, incluindo a questão das artes, né? Eu te conheci, eu não sei nem se você lembra, eu estava procurando uma professora de artes bilíngue. E a Carol Romano me passou o seu contato. E eu não lembro o que aconteceu na época. Eu era coordenadora de uma escola, mas na verdade não era. Era uma escola bilíngue, mas era uma escola que tinha um currículo americano, então de manhã era tudo português, à tarde era tudo inglês. E a gente precisava de uma professora de artes. E eu sei que você vem, né, desse background também de visualidade, de história da arte e etc, né? E essa diversidade de interesses e conhecimentos, eu acho que só acrescenta, né? E como que essas diferentes áreas enriquecem sua abordagem educacional e complementam o seu trabalho? Bom, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, e que sempre amei aprender, assim, que aprendia palavras, muitas palavras, listas de palavras com dicionário, muito antes da gente ter outra forma de aprender, e gostava de ler enciclopédia, né? Ao longo da minha carreira como professora, eu sempre busquei aprender coisas que eu pudesse conectar de alguma forma com a minha prática pedagógica. Então, assim, para você ter uma ideia, poucas pessoas sabem disso, mas eu já fiz aula de circo, já fiz aula de dobradura de origami, já fiz aula até de bichinho de balão, e tudo, porque eu ficava pensando assim, poxa, o que eu posso fazer que pode deixar essa aula assim mais uma coisa mais engajante, assim, para os meninos vão ficar assim mais felizes nessa aula. Então eu sempre tinha isso muito em mente. E cada aprendizado eu acho que ele amplia muito o olhar, né? Eu fui professora de Fine Arts e a coisa como fotografia, visualidades contemporâneas e história da arte, é, isso chegou para mim no momento em que eu estava assim muito preocupada com a potência das imagens, e especialmente, particularmente, pensando assim no que a gente escolhe ver, né? O que a gente escolhe olhar nas redes sociais, e pensando em como que imagem verbaliza tantas coisas, né? Tem uma narrativa que pode ser muito centrada em uma questão ou em outra, ao mesmo tempo em que silencia algumas outras narrativas, né? E que a imagem ela controla uma narrativa e a gente às vezes não percebe muito isso. E essas narrativas elas também são controladas, né? Porque a gente está falando de imagem, elas também vêm controladas nos livros didáticos que a gente utiliza. Então, isso foi assim que começou essa minha conexão com visualidades, uma preocupação com o que se via nos livros. Eu acho que, especialmente quando a gente fala sobre contexto bilíngue, a gente pensa hoje nos materiais que estão sendo utilizados aí em escolas que usam programas bilíngues ou escolas com carga horária estendida, né, que não tem um material muito especificamente voltado para o ensino bilíngue. Como a gente fala sobre multiculturalidade, né, sobre múltiplas visões de culturas diversas,
mas a gente ainda costuma encontrar só as culturas Os loirinhos de olho imperialistas. azul, Tipo com o isso. Golden Retriever molhando o jardim. Pois é, como a gente encontra só as mesmas imagens, né? Então eu fiquei assim, eu sou uma pessoa que pensa muito sobre isso. Aí eu fui ler muito sobre isso, estudar muito sobre isso, e fui descobrindo coisas mais e mais interessantes sobre essas imagens de arquivo, né? Tipo essas stock images que são utilizadas. E aí, como que isso foi modificando a minha prática, por exemplo? Enquanto pessoa que escreve material, eu comecei a me policiar para poder trazer discursos diferentes, né, dentro dos materiais que escrevo, como leitura crítica. Comecei a pegar no pé de editor de livro, falando assim, essa imagem aqui eu não quero por causa disso, 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 disso. Eu me lembro de uma ocasião em que eu estava fazendo leitura crítica de um livro que falava sobre como a tecnologia influencia a nossa vida, como os robôs influenciam a nossa vida. E daí todas as imagens que tinham sido escolhidas para discussão nesse capítulo mostravam robôs humanoides. E daí eu fiquei pensando assim, poxa, mas a gente já tem tanto robô à nossa volta atualmente, por que eu estou falando ainda sobre essa visão romântica do robô, de Eu, Robô, lá do Isaac Os Asimov? Jetsons. Exatamente, por que eu estou falando disso? Eu não tô olhando para a Roomba, não estou olhando aí para os drones que já estão por aí, né? São tantas outras coisas que já fazem parte do nosso contexto. Por que a imagem é essa imagem de um futuro que ainda está por vir, sendo que isso já chegou para a gente? Então, aí eu até falei, até brinquei, né? Hoje eu fico rindo disso, porque eu falo assim, olha, me desculpa estar aqui ventilando essas emoções em prol dos robôs, mas se eu não fizer isso, quem vai fazer? Se eu não defender os robôs que já estão aí, quem vai fazer isso? Ninguém vai. Exatamente, Então muito é legal. então isso, assim, então isso modifica muito a minha prática, mas você percebe a conexão? Porque apesar de ser uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, nem vai ter muito a ver, eu acabei trazendo isso para o universo. Mas tem tudo a ver. E isso é uma coisa que sempre Tem tudo a ver. me incomodou, assim, a questão, né, do menininho lourinho com a mangueira no jardim, com o seu, né, Golden Retriever. A realidade brasileira são de pessoas, né, com cabelos mais escuros, cacheados, olhos castanhos, pele mais escura e morando em apartamento, Uhum. né? Então, assim, É. não faz sentido, né? A casa ali bonitinha. É, mas você também mencionou a questão de metodologias ativas, ensino de criança como um outro tema, né? Mais um tema de interesse. No contexto plurilingüe, que muitas vezes já traz esses desafios adicionais, como que você integra a questão das metodologias ativas e quais que têm se mostrado mais bem-sucedidas na sua experiência? Bom, na minha experiência, o que mais vejo em uso tem sido aprendizagem baseada em projetos, mas aí a gente passa por aquele filtro de que a maioria dos professores ainda não entendeu o que é aprendizagem baseada em projetos. Então, às vezes, você tem livros inteiros de projeto, ou livros inteiros, ou páginas em livros que são páginas de STEAM, e o professor envia aquilo para ser feito em casa com a mãe ou com o pai, que é uma coisa assim que me dói. Então, assim, apesar de já ter visto essas metodologias sendo usadas de maneira da maneira correta, né? Assim, da melhor maneira para o contexto e surtindo efeitos muito, muito interessantes, ainda eu acho que é esmagadora a quantidade de professores que não entende muito bem esse uso. E eu não estou falando, e eu fiz o curso de introdução às metodologias ativas ali para o Senex, na FALE, no FMG, e uma coisa que eu falava muito para o professor, porque eu recebia muitas perguntas com relação a isso. Então, tinha uma professora que falava assim para mim, como fazer metodologias ativas numa turma com mais de 25 alunos? E Essa aí, é a primeira pergunta que normalmente surge, né? Ah, mas eu tenho 20 alunos, eu não eu consigo. tenho 20 alunos, eu tenho 25 alunos, eu tenho 30 alunos. Eu falei assim, olha, esse não é nem o menor, esse é o menor dos seus problemas, porque ter 20, 25 alunos é uma questão. A gente tem turmas, né? Muitas escolas têm turmas com essa quantidade de alunos. Mas a questão é
toda a rede de apoio para que aquela metodologia aconteça. Então, não adianta. E aí também a gente vai passar de novo pelo papel do coordenador. Então, se eu estou fazendo, eu estou dizendo que estou fazendo PBL na minha escola, mas eu não tenho um professor que entende aprendizagem baseada em projetos, que não me apoia, que não olha o meu planejamento, se eu não planejo, o coordenador não olha o meu planejamento, faço sugestões de mudança, se eu não estou seguindo aquilo de perto. Então, há escolas em que os professores têm assistentes, há escolas que não. Então, um contexto que um professor tem um assistente ou dois, uma aprendizagem baseada em projetos pode acontecer com muito mais tranquilidade. Maravilhoso. Outra coisa que eu falo, né? Gente, a gente, mais uma vez, eu passar pelo contexto. Olhe para a sua realidade. Eu visito escolas que têm cadeiras pesadíssimas e cadeiras pesadíssimas que nunca vão sair do contexto de fila. Então, vai acontecer aprendizagem colaborativa nessa escola? Não vai, não dentro dessa sala de aula. Ao mesmo tempo que escola que a cadeira era parafusada no chão. Então, assim, olha essa realidade, e dentro de outras coisas para essa realidade, olha, às vezes quer que o menino acesse a informação na internet, a escola não tem Wi-Fi. Aí você vai à biblioteca, não tem assinatura de jornal, não tem uma boa e velha Barça, né? Não tem uma cópia da Barça para ser acessada. Então, esse aluno vai buscar informação de onde? Então, o contexto é muito importante, essa rede de apoio da qual eu falo, ela está aí muito associada não dá para fazer metodologia ativa sozinho. A escola não pode exigir, olha, você vai trabalhar com metodologia ativa, qualquer que seja a metodologia. Eu já escutei professores que dizem assim: minha escola fala aí, faz e acontece, dizendo que a gente usa Steam, mas a gente tem um makerspace, inclusive, só que a gente tem um limite financeiro para utilizar por ano. E se eu ultrapasso esse limite, quero usar o makerspace, eu tenho que pagar pelos materiais do meu próprio bolso. Então, se você percebe que é um negócio assim, é tão profundo, é uma discussão tão profunda, né? Pode dar certo, pode dar muito certo, mas se o ambiente, o espaço onde você está, e as pessoas na sua rede de apoio estão muito alinhadas com os propósitos daquilo. Do contrário, vai virar só mais uma palavra do momento e você vai dizer que faz, e as pessoas vão dizer que acreditam, e é só isso. Eu passei por uma situação quando eu ainda estava em sala de aula, que para mim foi a mais. Foi logo no começo dessa questão de metodologias ativas, e a escola veio com todo esse discurso maravilhoso e tal, mas é uma escola tradicional, tá? E é uma escola, entre aspas, assim, tava em mudança na época, mas obviamente ainda engessada. E a coordenação não, a direção era muito para frente, ela era muito, sabe, ela queria, ela nem ficou, coitada, lógico, né? Porque o clash foi gigante. Mas ela, sabe, ela era uma visionária, ela queria fazer, a escola vai ser uma escola do futuro, que não sei o que, não sei o que lá. A coordenação já era mais antiga, já tava, não sei. E tinha aquele professor de 30 e tantos anos de carreira, que dá aula na frente dos alunos, todos enfileiradinhos, que você entra na sala, é aquela sala perfeita, não tem um lápis fora do lugar, todo mundo em silêncio, etc. E ela falava que eu não dava aula porque eu trabalhava com centros de aprendizagem. Então, meus alunos estavam sempre em pé, sempre falando, sempre, sabe, aquela coisa viva, assim. E ela ia reclamar para a coordenadora e falava assim: vai na sala dela agora para você ver, é uma zona, ela não dá aula. Você acredita nisso? Meu Deus, você me lembrou quando eu estava fazendo educação criativa, eu escrevi uma carta aberta, foi um trabalho para pós-graduação, carta aberta aos professores do século XIX que ainda populam as escolas do século XXI. Era sobre isso aí, que essas pessoas existem. Existem. E estão com você que está tentando fazer diferente. Existem. Não, e aí ela foi na coordenação, a coordenação foi lá, achou aquilo um absurdo e foi escalar, foi para a direção. Aí a direção falou assim: mas eu acho que você que veio aqui fazer essa reclamação tem que aprender com ela. Aí, né? Mas é uma questão também, não adianta às vezes até o professor, né, que a gente está falando, o professor não sabe. Às vezes o professor sabe,
Mas os desafios são esses. Ah, tem um orçamento limitado para o espaço maker. Ah, a coordenação não ainda se apropriou desses conceitos, então ela vai achar que aquilo ali está errado, porque ele vai entrar na sua sala e você está em cima da cadeira, né? Exatamente. Então é uma questão de mindset, de uma mudança de mindset de todo o sistema escolar, não, né, de toda a comunidade, não é só o professor, né? O buraco é bem embaixo. Mas que você traz assim de um exemplo prático que você vê que as pessoas tendem a usar ou tendem ser mais bem-sucedidas, assim, o que você já viu por aí? Em termos de metodologias ativas, Aham. eu tenho visto bons usos de rotinas de pensamento. Ah, Bons legal. usos de rotinas de pensamento para tornar mesmo o pensamento visível, né? Quando bem exploradas, funcionam muito bem. Eu uso muitas com imagens. Eu tenho visto muitas boas tentativas de uso. O que não dá para fazer, né? E estão aí, são livres, né? Você pode ter acesso a tantas rotinas de pensamento lá no site do Project Zero. Quando o professor entende também o uso e faz um uso que é consciente daquela rotina, ele consegue, assim, boas discussões, consegue organizar, consegue que os alunos organizem os pensamentos de verdade usando as rotinas, né? E aprofundem muitas discussões. Eu sempre gosto muito de usar a rotina de pensamento particularmente, primeiro como organizador, e segundo que às vezes a gente fala assim, isso aqui não vai dar em nada. E quando você vai ver, a discussão ficou tão rica, né? Se o professor tem essa capacidade aí de uso e de encorajar a discussão e de puxar um pouquinho mais, vamos mais além, vamos levar essa ideia aqui um pouquinho mais à frente, as rotinas de pensamento são uma coisa que eu acho que funciona bastante e que são relativamente fáceis de utilizar. Maravilha. Você mencionou design de futuro. Essa eu vou te contar que até eu fiquei curiosa, assim, o que significa design de futuro no contexto educacional e o que anda acontecendo no seu universo para preparar esses educadores e estudantes nesse cenário? Então, o design de futuros, ele é aí uma das disciplinas que está muito associada ao pensamento de futuros. Não é uma disciplina, o pensamento de futuros e não é um conjunto de disciplinas que não é recente, já se fala sobre futuros há muito tempo, né? Já se pensa futuros há muito tempo, mas foi por volta, provavelmente aí do ano de 2020, se não me engano, entre 2018 e 2020, que, a, que apareceu aí um livro do Riel Miller. Ele escreveu um livro sobre essas ciências da antecipação, sugerindo que a gente deveria alfabetizar para futuros. E o que se chamou, o que é essa alfabetização para futuros? É a gente utilizar o potencial do futuro para pensar soluções para questões que podem vir a acontecer em diversos âmbitos assim da nossa vida. Então, o pensamento de futuros e hoje esse design de futuros, né, está mais uma vez conectado ao pensar, usar o pensamento de design para poder criar soluções para problemas que ainda estão por vir. Muitas vezes, essa criação de soluções ela costuma ser muito teórica, mas a própria teoria, a própria ideia da teoria, ela é muito boa, porque você começa a fazer conexões que antes não existiam, né? Eu vou dar um exemplo assim, do ponto de vista de estratégia dentro de uma escola, por exemplo, o pensamento de futuros pode ser usado de formas diferentes. Outro dia eu fiz uma formação com os coordenadores das escolas que eu atendo, utilizando cenários futuros, então a gente estava falando sobre observação de sala de aula. E daí eu trouxe 3 cenários. Eu falei assim, muito bem. Então, quando a gente dei para eles umas perguntas, né, uns aspectos que a gente sempre observa em sala de aula, eu falei assim: quando você entra numa sala de aula em que você pensa que você vai encontrar uma aula boa, você assistiu uma aula, a sala foi boa. Dentro desses aspectos aqui, o que é que você viu? Então, vamos pensar esse cenário, que você entra para assistir uma aula, ela foi uma boa aula, uma aula positiva, saiu feliz, tá? Então, o que você espera ver nessa aula? Então, aí eles traçam aquele cenário de um futuro que é um futuro de uma boa aula.
Depois eu falei assim: então tá bem, agora vamos pensar o que seria um cenário que você entra dentro da sala de aula e deu tudo errado. Tudo errado. Você viu uma aula que você falou assim: pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, o que está acontecendo nessa aula? Então, o que é que você vê para pensar assim: meu Deus, isso daqui é uma tragédia, é o fim do mundo, uma aula como essa não pode acontecer. E, finalmente, qual seria, em termos do pensamento de cenários, qual seria uma aula assim, outstanding? Você olhou, você entrou numa sala de aula e viu umas coisas acontecendo que você pensou assim: todas as aulas deveriam ser essa. Se todos os professores pudessem dar aulas como essa, então o que foi que você viu acontecer nessa sala que fez isso ir além, ultrapassar os limites? E aí foi um exercício de pensamento muito interessante, porque ele também é um exercício de empatia para com o professor. Então, quando a gente olha para o cenário desastroso, eu entro dentro de uma sala de aula e vejo um cenário desastroso, a orientação que eu orientei para a discussão foi: ok, mas quantos desses desastres a gente assiste hoje? Porque várias das coisas trazidas eram coisas que a gente via acontecendo em sala de aula. Mas então o que eu trouxe muitas dessas coisas acontecem, né? Mas a gente precisa olhar para o professor com um olhar empático, porque geralmente, quantas aulas a gente assiste desse mesmo professor por ano? Quais são as chances de que ele vai ter esse mesmo cenário ocorrendo em todas as aulas dele ao longo do ano? Outra coisa, o que contribui, quais fatores contribuem para que essa aula aconteça dessa forma? Porque às vezes, né, quantas vezes a gente pensa que isso não é culpa do professor? Será que a gente se pergunta o que aconteceu, né? Qual foi a configuração dos astros para que essa aula acontecesse da forma como ela aconteceu? E aí, com os outros dois cenários, a gente observa e discute, então, a que distância estamos de alcançar aquilo, né? E a partir dessa discussão da distância, essa aula outstanding, perdão, essa aula que é outstanding, a que distância eu estou de ter esta aula, de entrar na minha sala de aula e ver essa aula acontecendo? E eu não estou falando só em termos de pessoas, porque eu posso não ter as pessoas, né, os alunos e os professores que eu quero ainda. Mas e os recursos em geral? Porque às vezes não é só sobre as pessoas, os recursos que estão disponíveis dentro daquela sala de aula ideal, eu ainda não possuo. Então a gente discute muito isso e a partir daí traça estratégias para se aproximar um pouco mais de um cenário e se distanciar um pouco mais do outro. Então, esse é um uso. Um outro uso em um ponto mais estratégico seria, por exemplo, para uma escola, para um mantenedor de escola, um coordenador, né, que tenha um poder de decisão um pouco mais estabelecido. Falamos mais cedo sobre o relatório da Unesco ali sobre a escassez de professores. Se eu sei que a escassez de professores é iminente, e que eu posso ficar sem professores, sem oferta de professores no mercado de trabalho, o que eu posso fazer para não passar por isso? Será que eu consigo reter talentos? Como eu preciso me organizar para reter talentos? Ou será que a solução é eu estar lá na porta da faculdade esperando os novos formandos? Né? Em que momento, em que parte da minha jornada, eu consigo captar esse professor, reter esse professor na escola, o que eu preciso para reter um talento, já que no futuro eu posso não ter, de onde tirar novos talentos. Então, também tem esse contexto. E, obviamente, para a sala de aula, seria uma introdução, ainda que bem básica, né? Para que os alunos comecem a pensar futuros e percebam que quando a gente pensa um cenário futuro, quando a gente pensa sobre possibilidades, porque o design de futuros ele é no plural mesmo, né? O futuro ele não está pré-estabelecido, então por isso que a gente fala sobre futuros. Pensar futuros nos ajuda nos torna um pouco mais resilientes e melhor preparados para as possibilidades que a gente ainda precisa enfrentar pela frente. Então é um pouquinho isso. Falei muito. Maravilhoso, maravilhoso. Eu achei muito significativo que eu pedi, né, ali algumas coisas quando quando eu te fiz o convite, e eu pedi o que você daria de conselho, né, a si mesmo no início de carreira, e você colocou: leia mais, comece mais cedo. Para mim, você é a pessoa que mais lê que eu já conheci na minha vida. E eu achava que eu lia muito, assim, o dia que a gente conversou sobre isso, e que você me falou quanto que você lia, eu falei: nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a Kênia.
essa valorização do conhecimento, né, estar preparado, essa antecipação é fundamental para a educação. Eu acho que o professor, quando ele ele tem que ser o primeiro aluno, né? Quando ele resolve parar de aprender, né, alguma coisa tá errada. E como que você vê essa questão do desenvolvimento profissional contínuo e as recomendações que você daria hoje para educadores em início de carreira, principalmente quem está interessado em contextos plurilingües? Olha, eu acho que diversificar, uma das coisas assim que eu vejo da formação de professores hoje nos contextos de educação plurilingüe é tentar ao máximo diversificar a sua formação. Então, tem oportunidade de fazer uma pós-graduação? Ótimo, vá fazer uma pós-graduação, faça um mestrado se você tem a oportunidade de fazer um mestrado. Mas a leitura de um livro também é uma atividade de formação continuada. Ter um colega em quem você confia para discutir o seu plano de aula, mostrar o seu plano de aula, conversar sobre as estratégias de ensino que você está utilizando, se elas estão funcionando ou não, pedir dicas, né? Então, ter aí esse colega com quem você pode trocar umas ideias também é uma atividade de formação continuada. Participar de um Special Interest Group, como, por exemplo, aí o Bilingual Education SIG, trocar com outras pessoas, porque essa multiplicidade de olhares, ela amplia tanto os nossos horizontes, eu fico muito pensando que, assim, mesmo que a situação pela qual a pessoa passa é diferente da sua, às vezes aquilo te dá um gatilho para resolver um problema no seu contexto, né? E compartilhar é sempre muito bom, porque nós não temos todas as respostas. E cada um de nós tem uma formação, né, no contexto de ensino, tem uma formação, um background muito diversificado. Várias pessoas se tornaram professores por caminhos diferentes. Então, todo esse enriquecimento da história do outro, que a história do outro tem, né, isso ajuda também a enriquecer a nossa história. O que mais eu recomendo? Eu sempre vou recomendar ler, escutar podcasts interessantes, né? Ter essa paciência de escutar as coisas. Eu acho que hoje, porque as coisas estão muito aceleradas, as pessoas estão relying too much on artificial intelligence. Então, às vezes, ao invés de ler o livro, pede o chat GPT para fazer o resumo, né? Ou o chat PDF para fazer o resumo, escuta o podcast na velocidade 2, né? Eu acho que a gente vai ter muitas perdas no futuro por conta de atitudes como essa. Eu acho que o professor, mais do que nunca, ele precisa ter talvez aí essa consciência, né, de que a gente não se torna professor do dia para a noite. Né? Ninguém se torna professor no seu primeiro ano como professor. Você se torna professor. Tornar-se professor é parte de um processo, né? E a gente precisa viver esse processo. E viver da melhor forma possível. Se eu vivo esse processo de forma muito rápida, talvez eu não preste atenção nas lições mais importantes que esse processo tem para me ensinar. Então, eu acho que é isso. Adorei, adorei. Agora, mudando assim, né, da água para o vinho, ou do vinho para a água, não sei. Como, né, o nome do podcast sugere, né, People, Possibilities in Pedagogy. Então, eu quero falar um pouquinho da pessoa Kênia. Você falou que você faz bordado? Bordado, bordo. Queria ter mais tempo, queria bordar mais, mas eu bordo. E foi uma coisa que eu sempre quis fazer. Minha mãe não me ensinou. Minha avó bordava, mas ela também não ensinou a gente. Então eu aprendi, foi na marra mesmo. É tipo meio self-taught. Já pensei em fazer curso, mas depois que eu vi, hoje você aprende qualquer coisa com tutorial na internet, já percebeu? E especialmente essas coisas que são aí, né? Trabalhos manuais, a gente consegue aprender com tranquilidade. Então, eu às vezes faço uns bordados de presente, não fico exibindo eles muito. Não tenho uma conta do Instagram só de bordados, mas tem alguns na parede, faço alguns para dar de presente. Às vezes, alguns detalhezinhos bonitinhos em blusas. Gosto de bordar frase, né, assim, na gola das coisas, mas eu gosto bastante de bordar. É uma coisa que também que exige uma paciência, né? Então, assim, que É. também me ajuda a desacelerar, sabe? Isso que eu ia Então, falar, assim, né, o seu bordado é o meu tricô. É uma coisa que esvazia a minha cabeça, sabe? é. Assim, quando eu tô fazendo é a hora que eu não penso penso em várias coisas, mas eu consigo, sabe, dar uma Uma agilidade. organizada.
É muito Sabe o que legal. eu falo? Esse é o exercício de mindfulness que a gente escolheu fazer, É, né? Isso é o que me foca ali, aham, aquela atividade. Então, eu exatamente. faço e adoro. Maravilha, isso para mim foi super novidade, eu achei, assim, fofíssimo, fofíssimo, porque a todo mundo, pelo menos, né, para mim, todo mundo fica rindo e fala assim: "Nossa, você faz tricô, que coisa de velho". Nem me fale. Outro dia, sabe uma coisa que eu comecei a fazer? Uma coisa que meu pai fazia, eu falei assim, eu tô realmente atingindo a terceira idade. Eu comecei a fazer pickled vegetables. Eu agora, tipo, pepino, então, né, fazer ali picles. Eu estou me sentindo a pessoa idosa fazendo isso. Porque eu me lembro que Menina, meu pai, ele colocava tudo em vinagre. Tudo! Meu pai colocava tudo que você imaginar em vinagre. Tudo ele pensava assim, poxa, talvez isso daqui vai ficar bom numa salmoura. Enfiava aquele monte de coisa dentro de um vidro. A gente tinha vários vidros assim na mesa em casa, né? E tava sempre comendo alguma coisa que era pickled. E agora eu comecei a fazer. Então eu falei assim, eu atingi um novo nível na vida. eu comecei a fazer porque eu gosto de comer. Eu amo tudo que é pickled, eu amo. Aí eu comecei a fazer porque era uma coisa que, né, eu curtia ter na geladeira ali para, ai, uma coisa rapidinha ali, ai, come um picklezinho e pronto. Mas, eu acho que a geleia que seria o meu pickled aí, a questão de começar a fazer geleia vai ser o próximo Próximo. step. E me conta aqui, quadrinhos. Hum. Eu não Leitora, sabia que você tinha essa vertente, né, nossa. Leitora quadrinho. ávida de quadrinhos, estudei quadrinhos por muito tempo. Amo quadrinhos, gosto muito de ler. Não gosto muito de quadrinhos de super-heróis, eu gosto de quadrinhos mais modernos. Eu gosto muito dos quadrinhos da Image Comics, que fazem uns quadrinhos assim bem mais moderninhos. Usei já muito quadrinho em sala de aula. Nunca desenhei, não sou capaz de desenhar um quadrinho, mas eu adoro enquanto. Eu acho que eu fui uma leitora formada por quadrinho, eu acho que eu tenho uma relação muito importante com quadrinho, porque eu aprendi a ler a partir dos quadrinhos. Uhum. E minha casa era assim, minha mãe comprava pra gente os quadrinhos do Walt Disney. Quadrinhos muito antigos, eles ainda existem, os quadrinhos do Walt Disney, Sim. eles ainda existem, né? Então eu tinha ali os personagens que eram o Pateta, o Mickey enquanto detetive, a gente tinha aqueles quadrinhos, ela comprava essas revistinhas, lia pra gente uma vez, e depois de lida, a gente começava a brincar com aqueles quadrinhos. Então eu e minha irmã, a gente, desde pequenininha, a gente colecionava os nossos quadrinhos favoritos das histórias em quadrinhos. E era literalmente, a gente cortava os quadradinhos, né? As Ai, que penas. legal. Então, era porque às vezes tinha um personagem favorito, porque ele estava com uma expressão e tudo mais. E a gente já fazia isso antes de entender o que estava escrito no quadrinho. E aí o que acontecia? Depois que a gente começou a aprender a escrever, o que a gente fazia? A gente pegava os quadrinhos favoritos, colava em umas agendas antigas ou cadernos antigos que sempre tinha em casa e criava as nossas próprias histórias. Porque Que a gente sensacional. escrevia os nossos próprios quadrinhos. Então, desde muito novinha, eu tenho esse relacionamento muito íntimo com quadrinho. Teve uma época que eu escrevi resenha de quadrinho para um site americano, meio nerdzinho, assim. Olha só, Então, que eu legal. amava. Só por quê? Porque eu recebia first hand os quadrinhos que eu adorava ler. Então, assim, era uma coisa que eu adorava muito fazer. E Ainda e hoje sigo uma série de quadrinhos da Image Comics chamada Saga, que é uma das melhores sagas de quadrinhos já feitas. É um pouco de ficção científica, aventura. Eles chamam de como opera, esqueci o nome agora. Mas enfim, é uma coisa meio uma ópera espacial. Space Opera, é isso. que legal. É, e é uma série que eu amo. Sim, eu gosto, eu não sou muito aficionada, eu tenho um quadrinho que me encantou e eu tentei outros, não foi uma coisa que me pegou, mas eu vivo numa casa
com três nerds que vivem de quadrinhos assim, conversas muito encaloradas sobre isso fazem parte do dia a dia da minha casa. Então, eu vou falar assim, eu não estou totalmente afastada. Tem uma prateleira ali que é só de quadrinhos e tal, mas não foi uma coisa que. Fora o Sandman, que eu sou apaixonada por Sandman, sou assim, eu comecei a ler Sandman com 14 anos. Pois Não é. achava, não tinha nem em português. E eu achava maravilhoso que eu dava conta de ler aquilo lá em inglês e eu, nossa, assim, sou completamente apaixonada. Mas você traz isso para sua vida profissional? Você traz o bordado, o quadrinho para sua vida profissional? O bordado, eu acho que, olha, você acabou de me dar uma ideia, eu nunca usei, mas eu acho que pode ser uma coisa bonita para uma trajetória, fazer uma trajetória com bordado. O quadrinho, bastante. Quadrinho eu já usei muito, né? Enquanto professora, em formação, muito com criação de quadrinhos, né? Com as pessoas criarem quadrinhos com algumas situações vividas na escola. Às vezes à mão, às vezes usando algumas ferramentas, né? Agora eu não sei se ele ainda está em uso, o Tundum era um aplicativo muito É. interessante para a criação de Aham. quadrinho, né? E o que eu percebo desse uso é que não é um uso muito intuitivo. Acho que quando eu estava fazendo uma pós-graduação no passado, que eu contei essa história da minha vida com quadrinho, uma pessoa falou assim para mim: Nossa, Kênia, eu estava fazendo uma pós-graduação em educação positiva, e a gente falava muito sobre forças de caráter. E a gente tinha feito um teste de força de caráter de todo mundo e criatividade era uma das minhas forças de caráter mais altas. Ela falou assim: Pequena. você é verdadeiramente criativa, porque eu nunca pensei em usar quadrinho assim. Então, às vezes, o que eu vejo com o uso de quadrinho com adulto é que é uma quebra da expectativa, né? Porque às vezes a pessoa está achando que ela vai sentar para um workshop onde ela vai transitar em meio a referências de referências pedagógicas, talvez ali um canvas, né, que vai precisar preencher alguma coisa, e quando aparece uma situação de quadrinho, é uma quebra de expectativa interessante, né? Às vezes a pessoa fica até meio assim, poxa, e como eu vou fazer? E também é muito interessante perceber como que as pessoas, porque o que as pessoas produzem diz muito sobre o que elas pensam de quadrinho. Às vezes a experiência da pessoa não é de revista em quadrinho ou graphic novel, né? É mais uma experiência de, como a gente fala? Gag panel, que é Uhum. no Brasil a gente usa bastante, usa muito em Sim, prova. tipo de A comédia. charge, a gente chama de charge, Charge. né? A gente chama de charge, é. Então as pessoas têm muito essa experiência de charge, ou às vezes aquelas tirinhas que tem só 3 quadrinhos, né? Tem muita experiência de tirinha de jornal. Então é sempre bom assim utilizar e ver que essas experiências elas vêm muito à tona quando a gente usa. Mas, nossa senhora, Kênia, nossa, que riqueza, quanta inspiração, quanta coisa boa. E, né, a gente já estourou mais do que a gente devia do tempo. Mas conta aqui, para finalizar, o que você diz para quem está entrando nesses contextos de educação plurilingüe, e se sentindo sozinho, sobrecarregado? O que você diz para essa galera que está vindo aí? Ó, eu acho que especialmente, né, não desista da profissão de professor. A gente já sabe que a escassez é iminente, então venha com o coração aberto, pronto para aprender. Eu acho que a gente tem tantas possibilidades de aprender no contexto de educação, no contexto de educação bilíngue, plurilíngue ainda mais, né? O Antônio Nova, ele tem a Cátedra de Futuros da Educação na Unesco, e ele tem uma série de palestras. Depois eu acho que super vale conferir, porque elas são muito bacanas, assim, em língua portuguesa, inclusive, onde ele fala que a escola é o lugar onde a gente aprende a ser com o outro. É o único lugar, assim, que a gente tem enquanto sociedade, onde a gente aprende a ser com o outro. Né? Então, eu acho que essa é uma das perspectivas mais interessantes para a vida de um professor, que é aprender a ser com o outro na escola e ensinar os outros a serem consigo e com outros também, né? Então, assim, eu penso, eu sou uma romântica da educação, né? Eu acho que educação é transformadora, sim, apesar de eu não gostar de como a palavra educação transforma tem sido colocada na mídia o tempo todo, né? Tem aparecido tanto aí como
sinônimo de propaganda, né? E eu não gosto muito disso, mas eu sou uma pessoa que acha que a educação transforma sim, transforma mesmo, e que quem faz educação são os professores, acima de qualquer coisa. Então, eu acho que o professor ele precisa viver isso, viver ser o professor e trabalhar para uma sociedade que é um pouquinho melhor, junto com outros. Acho que é isso. Não desistam. Venham abertos para experiências, abertos para conhecer outras perspectivas, né? Para ser desafiados. Eu acho que os desafios são muitos, mas é no desafio também que a gente se torna mais forte, mais resiliente. Então, é isso. É, eu li isso outro dia quem que falou? Foi no LinkedIn, falando que ninguém aprende com sucesso, né? É, Exatamente. mas é isso mesmo. Kenny, muito obrigada. Nossa, foi assim, como eu já disse, né? Tô até inspirada de novo. Obrigada por compartilhar sua sabedoria, experiência, sua visão. Foi um privilégio ter essa conversa com você, né? E eu tenho certeza que todo mundo que tem a oportunidade de nos acompanhar até aqui também vai sair cheio de reflexões e de inspiração. Né? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Kênia, ela está no Instagram, @kenia.cs, e no LinkedIn como Kênia Santos. Né? Todos os links vão ficar na descrição. Assim também como eu vou te pedir para mandar o nome dos livros que você mencionou para colocar, porque eu acho, né, bem importante. E para todo mundo que acompanhou até agora, muito obrigada pela escuta. Continuem com a gente no People Possibility Pedagogy. E estaremos sempre de volta com mais conversas sobre educação, plurilinguismo, inovações e pessoas. Até a próxima. Até, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço.